Desde a Inquisição, a bruxaria foi vista com maus olhos perante a sociedade. A ideia de algo satânico e maligno foi fortemente implantado no senso comum ao decorrer dos anos. E 90% da verdade por trás da bruxaria, mais especificamente da religião Wicca, foi camuflada com mentiras e distorção do que realmente significa essa crença pagã. Quando a gente fala em bruxaria, é muito importante saber que a ideia que as pessoas fazem da bruxaria é a bruxaria europeia. Mas bruxa não tem só na Europa e os panteões não são só europeus. A gente pode encontrar bruxas nos Andes e terão outros panteões ali. Então, quando você vai falar de bruxaria, você vai para uma condição de povo originário, de como tinha essa concepção, essa relação. Então, vamos pensar em paganismo. Toda bruxa, ela vai ser pagã, porque ela não vai ter ali o panteão de divindades cristãos, né? Ela vai ter ali um panteão de divindades de outra linhagem. Mas vamos pegar isso que nos traz, essa força que nos traz, que é com relação à bruxaria ali da Europa, né? Onde eu começo minha porta de entrada pela bruxaria da Europa, linha celta, linha nórdica. Hoje eu converso bastante com a linha andina também. Mas vamos pegar esse panteão aí. Esse panteão, durante o sistema de colonização dos povos religiosos cristãos, houve uma demonização. Eles tentaram sincretizar o que era interessante para eles transformarem em santos, né? Santa Bárbara, Santa Brígide. Então eles foram transformando em santos, eles foram derrubando templos, construindo sobre templos, eles foram criando uma forma de assimilar esses povos, porque simplesmente se eles falaram assim, não existe mais o seu Deus, ia ser complicado. Então eles foram criando formas de assimilar, e o que não era possível eles demonizaram, como por exemplo Quernunnos. Então, como você está falando de povos originários que interagem com a natureza, esses povos vão ter uma característica que é de ser aquela coisa mais tribal, né? De ter danças, de ter um movimento em conexão às estações do ano. Os sabates e tudo que acontece ali, né, de festividades, de conexão. E que nos conecta com a nossa fé. Que o fogo faça-se presente, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Um círculo que é ancorado pela água. A água que flui, purifica, cura, regenera. A água que está contida no grande útero da deusa mãe. Que a água faça-se presente, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Existem algumas explicações para Wicca. Na verdade, a palavra Wicca vem de uma palavra wis, né? Uma palavra celta que é transformar, moldar, né? Modificar. Né? A religião Wicca é uma religião nova, nasceu na década de 50, criada por Gerald Gard, que era um historiador e amante de arqueologia, onde ele reuniu o conhecimento de todos esses cultos antigos em uma religião chamada Wicca. Mas Gerald Gardner começou a surgir falando que ele conhecia bruxas, que haviam bruxas e que haviam covens na Inglaterra. Então foi um boom na época, porque todo mundo fala, nossa, então tem bruxas ainda? Lógico que tem, sempre estivemos vivos, só estávamos nas sombras, na verdade, né? Porque numa época super rígida, que condenava, matava, prendia bruxas e bruxos, é óbvio, né, que todo esse histórico ia fazer com que ninguém falasse, olha, eu sou bruxa, não vou fazer isso, né? Eu não vou dar a cara a tapa, porque eu vou morrer ou eu vou ser preso. Então ninguém fazia isso. Quando Gerald Gardner começou a falar, olha, eu conheço bruxos, existem bruxos, existem rituais, aí houve já um certo frenesi, um certo ânimo, para que as pessoas começassem a ter um pouquinho mais de coragem de falar, olha, realmente é por aí, existe toda uma... Gerald Gardner, ele misturou algumas coisas no elemento de bruxaria, então por isso que eu falo que a Wicca não é pura, a Wicca hoje em dia não é tão pura como há 1000 anos atrás, 500 anos atrás. Mas, enfim, em 1950, na Inglaterra, caiu por lei
contra a bruxaria, em que se prendia, né, e fazia toda uma repressão para quem dissesse ser um bruxo ou uma bruxa. E a partir do momento que essa lei caiu, começaram a brotar das sombras os bruxos. Falaram, não, eu sou uma bruxa hereditária, não, eu sou uma bruxa, eu tenho coven, eu pertenço a um coven. Então começou um boom novamente, né? Foi revelado, né? Não sei se essa palavra é a mais adequada, mas foi realmente o momento em que todos começaram a falar, sou bruxo, tenho um coven, vou fazer um livro. Enfim, começou a ter um boom. Aí a imprensa começou a ter reportagens, propagandas sobre os bruxos daquela época, a partir dos anos de 1950 e bolinha. Então, para nós, né, pelo menos na tradição de Ânica-Namorenses, tem o Deus e a deusa, né? A deusa é tudo que existe. A deusa, ela é onipresente, onisciente, né? Ela está em tudo. Então, quando eu falo tudo, é literalmente tudo, né? O Deus vem da deusa, tá? Primeiro, para nós, é a deusa, que é a criadora de tudo, né? É a mãe de tudo, é a mãe universal, ela é a mãe. O Deus, ele vai ser o parceiro dela. Existe toda uma história que envolve a Wicca. Nossa Wicca, ela tem a deusa, o Deus nasce da deusa e tem toda uma história. Ele cresce, se apaixonam, que são os nossos sabás, os nossos esbás, né? E a gente vê isso, a natureza simboliza essa questão do Deus e da deusa, né? Dessa cumplicidade entre a deusa e o Deus. Mas para nós, a entidade maior, a deusa, a divindade mais respeitada e acima de tudo é a deusa, é a grande mãe. Trabalhar a cura, a gente conseguir trabalhar o empoderamento, a gente conseguir quebrar as inseguranças, porque a gente vai acessar camadas da nossa psique que a gente consegue trabalhar. Nós morremos, nosso corpo vira matéria, e a nossa alma, ela vai trabalhar. Nós temos muitas coisas que não foram resolvidas, então nós voltamos em meio de sonhos, em meio de... para falar com as pessoas vivas, para falar, olha, estamos bem, ou preciso que você faça isso para mim, para passar nossos últimos recados e vamos para um outro plano trabalhar. Trabalhar humildade, trabalhar respeito, trabalhar para sermos almas melhores, por assim dizer. E quando nossas almas estiverem prontas, nós vamos reencarnar. Aí a gente pode fazer ritual para tudo, na verdade. Eu acho que o gostoso da Wicca é justamente essa liberdade que a gente tem para fazer rituais a hora que nós queremos, embora nós tenhamos datas específicas. Os sabás e os esbás. Os sabás são as entradas, são o ciclo da natureza, né? Entrada, o meio da estação e o final da estação, que são os sabás. Imbolc, Beltane, Mabel, e cada um vai simbolizar uma fase da natureza, tá? Os esbás já são celebrações mensais da lua cheia. A gente pode fazer, e normalmente nós fazemos, os esbás, que são os rituais à lua cheia. Por que a lua cheia? Pode ser feito um esbá de uma outra lua? Pode, mas preferencialmente nós utilizamos a lua cheia para esbás, embora a gente use outras fases da lua para trabalhar outras energias na nossa vida. Mas voltando para o esbá são celebrações de lua cheia, onde nós nos reunimos e captamos essa energia da lua para trazer para a nossa vida. Porque a lua cheia, ela representa a grande mãe, a deusa que nos ampara, que nos nutre, que nos protege, que nos acompanha, que nos orienta. Chegou-se a matar algumas pessoas aqui em nome da Inquisição. A questão do alho que as mães da gente pica, queima, sabe daquele cheirinho gostoso para fazer a comida? No passado era tido como bruxa. A mulher que queimava um alho no óleo era uma bruxa. Então assim, hoje em dia todos nós fazemos tanta coisa que todos nós fazemos natural, que é do fazer feminino, que no passado era tido como bruxa. Então isso também me aproximou, porque me aproximou da questão de ser mulher feminina e de todas as mulheres que precisaram lutar para me existir. Quantas esconderam suas raízes, quantas foram, eu falo até com emoção,
porque eu participo também de alguns movimentos feministas, né? Mas assim, quantas mulheres foram silenciadas ao longo de todas essas histórias? Para mim, você tá aqui. E a gente não sabe. Inclusive mulheres indígenas, né? Porque quando você pega o Brasil era Pindoramá. Essa terra tinha um nome. A América do Sul era Biayala, tinha um nome. Você não vê isso. Então, essa ida a esse mundo de povos originários é um resgate. Ela é uma descolonização de um processo profundo que eu acho que boa parte dos brasileiros deveriam vivenciar, né, para se encontrar. Não exatamente lá numa bruxaria nórdica, mas de repente aqui também nas raízes de tua terra, essa questão da origem. A bruxaria, seja ela qual for, ela vai nos levar ao caminho dos povos quando não existia tudo isso que a gente conhece hoje como racionalismo, né? O que a gente perde com o racionalismo? Tudo. A partir do momento que a árvore não é mais minha irmã, eu toco fogo nela, eu acabo com ela. Ela não é nada para mim. A partir do momento que o rio não é mais um deus, ele não representa mais uma energia viva, eu acabo com ele. Né? Eu vou jogar lixo, eu vou jogar fezes. Tietê, o que é o Tietê para mim? Ele não vai ser nada. Dentro da minha mente racional, o que é tudo isso de lixo que vai para as ruas todos os dias? Não é nada. Então esse processo de descolonização, ele nos faz unir a forma como as pessoas entendiam quando elas tinham que viver em comunhão com a natureza para sobreviver. Porque se eu acabo com o rio, eu não tenho mais peixe. Então sim, ele é meu pai e é meu irmão também. Se eu acabo com a floresta, eu não tenho mais o que comer. Hoje, diante de tudo que está acontecendo no planeta, eu não digo que a gente deve voltar à época das cavernas, mas tem alguma coisa de muito sagrado que a gente perdeu aí, de muito raro e muito precioso. Força, amor, liberdade. Você fez a pergunta do que a religião representa para as meninas, né? Elas falaram também amor, então para mim representa muito a liberdade de ser quem eu sou, de poder acreditar no que eu quiser sem julgamento, porque de novo as pessoas demonizam demais, julgam demais e para mim isso não tá certo. Você tem que acreditar e seguir o que você sente que é verdadeiro para si. A mulher bruxa, ela é extremamente poderosa. Não é poderosa de transformar a pessoa num gatinho, numa coisa. É poderosa na transformação da própria vida. Ela tem força, entendeu? Ela tem muita força. E essa força vem da deusa. A gente tem a deusa. Nós somos deusas. Todas as mulheres são deusas. E ainda muitas não acreditam. Então a gente tem que resgatar esse orgulho de ser mulher e de ser bruxa. Porque a bruxa pode tudo, sim, dentro da sua vida, sem que prejudique o outro. Porque isso também é uma frase que a gente tem. Você pode tudo o que você quiser na sua vida, desde que você não prejudique a ninguém. Porque lembre-se da lei tríplice. O que você fizer, voltará 3 vezes para você.